Irmãos, louvado seja Deus por essa manhã. Mais uma vez é uma grande bênção. Quero estar com vocês. Eu tenho um carinho muito grande pelo reverendo Adail, que está ali, né? Nesses últimos anos pude aprender com ele. Ele foi o nosso pastor ali no Seminário Presbiteriano de Brasília. Eu tenho lecionado nesse seminário há 9 anos e ele é uma grande bênção na nossa vida. Me deu a honra de escrever o prefácio do nosso segundo livro. Nós já escrevemos 4. E eu guardo muito no coração. Prazer rever o senhor, reverendo, está aqui na igreja. O reverendo Weber também tem sido um amigo caro nesse tempo. É um santo varão de Deus. Louvo a Deus e um prazer também rever irmãos e amigos aqui, que sempre nos encontramos aí em diversas programações da cidade. Quero agradecer o convite também ao presbítero Alex, junto com o reverendo Weber, que entraram em contato comigo e com tanto carinho nos convidaram para compartilhar esse momento. E, antes de tudo, nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre nós, para que nos abençoe nesse tempo que teremos juntos, para que ele seja proveitoso e para que Cristo seja exaltado. Oremos ao Senhor nessa manhã, mais uma vez. Querido Deus, eterno Pai, que bênção é estarmos na Tua casa e ouvirmos a Tua palavra. Oh, Pai, aviva a Tua obra na nossa vida, em nome de Jesus. Pai, nós queremos, Deus, ser homens e mulheres mais cheios do Espírito Santo. Nós queremos refletir a glória de Jesus. Nós queremos ser uma bênção nas Tuas mãos. Pai, como disse o pastor no culto, esse é um tempo precioso para nós, porque nós estamos celebrando os 500 anos da Reforma. E ele dizia que esta igreja preciosa completa 50 anos. Deus, o Senhor tem conduzido o teu povo pela história. E, ó Deus, nós te agradecemos porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E o Deus que fez grandes coisas no passado, fará hoje e amanhã. Dá-nos a bênção, Deus, de exaltar a Cristo sobre todas as coisas. E agora que vamos aprender sobre os puritanos, sobre a reforma na Inglaterra, sobre Deus, ó Pai, a nossa querida Confissão de Fé de Westminster, que ainda é símbolo de fé da nossa denominação e junto com os catecismos, Pai, dá-nos não só, ó Deus, a fome de recordar a história ou de aprender e de conhecer os postulados, mas dá-nos a bênção de imitar, de emular o exemplo, Deus, daqueles que creram, que deram as suas vidas, que lutaram para que a palavra fosse pregada, para que o teu reino se expandisse, ó Deus, ó Pai, para que nações conhecessem o Senhor, para que a família fosse santificada, para que a tua igreja fosse cada vez mais pura. Fala conosco, Deus, e abençoa a nossa vida. Ó Deus, enquanto temos essa aula, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quem se recorda bem da história que estudou na escola, os professores de história e doutores aqui da igreja, se lembrarão comigo que Henrique VIII não começou a reforma na Inglaterra por ter uma convicção teológica reformada. Ele queria ser pai de um menino e sua primeira esposa, infanta vinda do reino da Espanha, não lhe dava um filho homem. E ele queria, então, uma justificativa para se separar dela, mas o Papa, com medo de Carlos V, que era sobrinho dela e era o imperador do Império Romano Germânico e descendente do reino da Espanha, teve medo e não lhe deu a carta de divórcio que ele queria. Então, ele nomeou Thomas Cranmer, que depois se tornou um pregador evangélico muito abençoado, para ser o arcebispo de Canterbury, ou da Cantuária, na Inglaterra. E ele começa assim a reforma, mas querendo manter uma igreja católica na Inglaterra, somente com o rei como o seu chefe, mas mantendo todas as cerimônias. Só que alguns dos seus súditos já estavam muito influenciados pela reforma. A literatura de Lutero já tinha entrado na Inglaterra, na Escócia, e também, amados irmãos, alguns já tinham estado com Calvino, em Genebra, com Lutero. E eu estou falando tudo isso a título introdutório do que vamos falar. Naquela época, William Tyndale, pouco antes de Henrique VIII
decidir que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, deixaria de ser romanista, William Tyndale foi à Alemanha, teve contato com Lutero, traduziu a Bíblia para o inglês, e a Bíblia entrou na Inglaterra, e aqueles lollardos da época de Wycliffe, 300 anos antes, que já andavam pregando a palavra há muito tempo na Inglaterra, que já eram evangélicos mesmo antes da Reforma, eles tomaram aquela tradução e a Bíblia se espalhou. Nós sabemos que Tyndale, por mandato de Henrique VIII, foi, amados irmãos, preso e assassinado na cidade de Bruxelas, na Bélgica, mas esses foram a semente do que se diz o puritanismo. E quando Henrique VIII morre, depois o seu filho Eduardo VI, que era filho do seu terceiro casamento com Joana Seymour, porque Ana Bolena foi assassinada, acusada de adultério, e também não deu filhos homens a ele. Henrique VIII teve 6 esposas, mas Eduardo VI começa a reinar. E foi educado, amados irmãos, por protestantes. E aí Thomas Cranmer já é um homem mais velho, e o Lord de Somerset, que era tio do rei Eduardo VI, governou como regente. O grande Martin Bucer, reformador alemão, veio morar na Inglaterra e o evangelho começou a ser pregado. John Knox pregou na corte de Eduardo VI, John Knox, o pai do presbiterianismo na Escócia. Hugh Latimer, amados irmãos, considerado um dos maiores pregadores da história da Inglaterra, e Nicholas Ridley pregaram o evangelho ali. Mas Eduardo VI era um menino muito doente, e ele morre logo, queridos irmãos e irmãs, e no ano de 1553 assume o reinado a sua irmã, filha de Catarina, a famosa Maria Stuart, conhecida na história como Blood Mary, a Maria Sanguinária. E naquele tempo, amados irmãos, o povo de Deus foi perseguido, e muitos foram de novo para o continente, para Genebra. Knox vai para aquele tempo passar com Calvino ali, e nós vemos que Thomas Cranmer, que foi assassinado naquela época, amados irmãos, quando a rainha assumiu, ele escreveu renegando a fé evangélica, mas voltou atrás. E quando foi ser queimado na fogueira, então a primeira coisa que ele colocou para queimar foi a sua mão direita, porque com aquela mão direita ele tinha negado todo o evangelho que tinha pregado durante anos. Mas foi queimado como mártir. Nicholas Reed e Hugh Latimer, um dos maiores pregadores da história da Inglaterra, foram queimados. E Maria, queimando os protestantes, irmãos, incitou compaixão no coração do povo, que começou a ter simpatia pela fé protestante. Depois, sua irmã Isabel assume o trono, e todos acharam que a reforma e o governo presbiteriano ia tomar conta da igreja inglesa. Mas John Knox, pouco antes, a gente precisa ter muita sabedoria, né? John Knox tinha escrito um texto contra o regime maldito do governo das mulheres, falando de Maria de Guise, né, que era regente na Escócia, e depois sua filha Maria Stuart, e depois também a famosa Maria Tudor, da Inglaterra. E aí, quando Isabel era evangélica, assume o trono, mas ela se revolta com o pai do presbiterianismo e resolve que a igreja na Inglaterra vai continuar sendo episcopal, não vai ser presbiteriana, vai estar debaixo do poder da rainha, mas agora o evangelho vai poder ser pregado. Aqueles pastores que tinham convicção do governo presbiteriano e eram teólogos reformados, aceitaram ser bispos e entraram no sistema episcopal, pregando o evangelho. Isabel reina, amados irmãos, mais de 40 anos. Quando ela morre, né, a famosa rainha virgem, quando ela morre, ela não tem sucessor. E ela, no seu leito de morte, diz lá nos idos de 1603, que vai assumir o trono da Inglaterra, queridos irmãos e irmãs, o James VI da Escócia, que era filho de Maria Stuart, prima de Maria Tudor, que ela tinha matado na Inglaterra por traição. Mas James VI tinha sido criado por presbiterianos na Escócia. E ele se torna o famoso rei Tiago I, da versão da Bíblia King James, que você tem até em português aí nos dias de hoje. E quando James assume, os puritanos então começam a ter esperança, irmãos, de que agora a reforma vai ser de fato realizada na Inglaterra. E eles reúnem, amados irmãos, com o rei, fazem um documento e querem que a igreja se torne presbiteriana. E aí o rei diz o seguinte: se nós acabarmos com o governo episcopal da igreja, daqui a pouco nós vamos acabar com o rei. E mesmo tendo sido criado por presbiterianos, ele decide que a igreja inglesa vai ser episcopal. Então, amados amigos e irmãos, mais uma vez os puritanos se viram frustrados. E aquele rei, irmãos, para combater o zelo dos puritanos pelo domingo, escreve um livro chamado Livro dos Esportes,
e ele obriga que todos os pastores leiam no púlpito, dizendo que o domingo não tem que ser guardado do jeito que os puritanos diziam, e aí fica um grande embate, e aquele homem não assume uma posição séria do lado da reforma. Depois, irmãos, ele morre, mas quando ele morre, ele deixa seu filho casado com a princesa francesa católica, o seu filho é o rei Carlos I. E aí a gente entra aqui, direto agora, no nosso assunto, para a gente perceber como surgiu a Assembleia do Westminster. Eu vou dar uma olhada no material aqui que tenho sempre olhando para vocês. Mas o rei Carlos I, como eu disse a vocês, ele reinou do ano de 1625 a 1649. E ele queria impor o anglicanismo aos puritanos ingleses e aos presbiterianos escoceses. Porém, presbiteriano é protestante, né, irmão? Eles se rebelaram. Presbiteriano é o crente que não aceita nada goela abaixo. E os presbiterianos escoceses se rebelaram contra o rei Carlos I. E o rei, irmãos, que estava governando tiranicamente, sem parlamento, ele convoca um parlamento para ter dinheiro, para pegar o exército e guerrear contra os escoceses e seus súditos. Mas aí, quando ele abre a oportunidade, o parlamento eleito é cheio de puritanos e a maioria deles presbiterianos. E ele não recebe o dinheiro que quer, e aí ele vai e manda fechar o parlamento. E aí depois, irmãos, ele vai e abre um outro parlamento. E o outro parlamento tem mais presbiterianos e puritanos ainda. E aí ele resolve fazer a guerra contra a Escócia, ele manda os soldados para a Inglaterra, e os soldados da Escócia expulsaram os soldados ingleses e invadiram, irmãos, a Inglaterra, e aí começou uma guerra civil. Ele convocou um novo parlamento para dar dinheiro para ele, mas aí o novo parlamento recusou dar dinheiro para ele e resolveu reformar a igreja. E quando esse parlamento resolve reformar a igreja, então, eles convocam a Assembleia de Westminster. Por 75 anos, os puritanos vinham insistindo para que a igreja da Inglaterra tivesse um governo distinto e um culto mais puro. O parlamento, então, convocou a Assembleia de Westminster, composta dos 121 dos mais capazes pastores da Inglaterra, 20 membros da Casa dos Comuns e 10 membros da Casa dos Lordes. Todos os 121 teólogos eram ministros da Igreja da Inglaterra, e quase todos eles eram calvinistas. Quanto ao governo da igreja, a maioria era a favor de uma forma presbiteriana, mas alguns desejavam um governo congregacional e uns poucos defendiam o governo episcopal. Essa questão gerou os debates mais longos e acalorados da Assembleia de Westminster, que começou a se reunir a partir do dia 1º de julho de 1643, na Abadia de Westminster. Os trabalhos desta Assembleia, irmãos, se estenderam por 5 anos e meio, durante os quais houve mais de 1000 reuniões do plenário e centenas de reuniões de suas comissões e subcomissões. Os escoceses, irmãos, que eram presbiterianos mesmo, como você e como eu, eles participaram, mandaram um grupo pequeno. Então, logo a Assembleia iniciou seus trabalhos, as forças parlamentares começaram a sofrer os reveses na guerra. O parlamento buscou o auxílio da Escócia, que concordou em ajudar sob a condição de que todos os membros da Assembleia do Westminster e do parlamento assinassem um pacto solene comprometendo-se a manter e a defender a igreja presbiteriana da Escócia e a reformar a igreja da Inglaterra e da Irlanda em sua doutrina, governo, culto e disciplina de acordo com a palavra de Deus. Então, preste atenção, irmãos. O que o movimento puritano quer? Antes de eu continuar falando dos presbiterianos aqui. Ele queria a pureza da igreja por meio de uma pregação pura, por meio de uma liturgia pura no culto, sem os paramentos católicos, certo? Por meio de um governo puro e por meio de uma vida pura. Eram as grandes ênfases dele. Pregação pura, culto puro, governo da igreja puro e vida pura. Os presbiterianos da Escócia puderam enviar irmãos representantes à Assembleia de Westminster. Mandaram 4 pastores e 2 presbíteros, que participaram dos trabalhos sem direito a voto. Contudo, exerceram uma influência desproporcional, apesar do pequeno número deles. Porque logo quando eles chegaram, foi assinado um pacto solene, em setembro de 1643, e houve uma mudança radical na Assembleia. Até aquele primeiro momento, a Assembleia só ia reformar os 39 artigos da liturgia anglicana, que foram escritos por Thomas Cranmer, com influência de Martin Bucer, o reformador alemão. Mas quando os presbiterianos chegaram, eles resolveram, então, fazer as confissões dos catecismos. Quais foram os documentos, irmãos, aprovados pela Assembleia de Westminster?
que eles fizeram? Ela caracterizou-se não só por erudição teológica, mas por uma profunda espiritualidade. Eles gastavam muito tempo em oração todo dia, e tudo era feito com um grande espírito de reverência. Cada documento produzido era encaminhado ao parlamento para aprovação, o que só acontecia após muita discussão e estudo. Os chamados padrões presbiterianos, elaborados pela Assembleia de Westminster, foram os seguintes. Primeiro, o diretório do culto público, certo? A gente não tem isso, não adota isso na nossa igreja, mas o nosso manual de culto segue sim, princípios desse diretório do culto público. Ele foi concluído em dezembro de 1644 pelo parlamento e tomou o lugar do livro de oração comum. Também foi preparado o Saltério de Genebra, uma versão métrica dos salmos para se cantar nos cultos. Depois, o segundo documento preparado foi a forma de governo eclesiástico. E as nossas constituições das igrejas presbiterianas do mundo têm muito dessa forma de governo eclesiástico. Concluída em 1644 e aprovada pelo parlamento em 1648, instituiu a forma de governo presbiteriana para a Igreja da Inglaterra, em lugar do seu governo episcopal com seus bispos e arcebispos. Terceiro documento aprovado, que é o símbolo de fé da nossa igreja, acerca do qual vocês me pediram que falasse nessa manhã, foi a nossa confissão de fé. Ela foi concluída em dezembro de 1646 e sancionada pelo parlamento em março de 1648. E quartos documentos concluídos foram o nosso catecismo maior e breve, que são tão atuais até os dias de hoje, não é verdade, irmãos? Como o breve catecismo, eu não sei se vocês já viram que a Cultura Cristã, já viu, pastor? Lançou o breve catecismo e o catecismo maior é a confissão de fé num livrinho assim. É tão precioso. Em julho a gente foi para Caldas Novas de férias na família e minha esposinha foi ensinando para os meninos decorar as perguntas do breve catecismo. Que coisa boa, né? Agora Davi vai ter que ficar ali de pé e vai responder quem é Deus. Estou brincando, filhão, estou brincando. Né, já pensou? Mas lá diz que Deus é espírito eterno, infinito, imutável em seu ser, sabedoria, poder, justiça, santidade, verdade. Amados irmãos, assim começa, irmão. Depois de dizer que o fim principal da nossa vida é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quais as consequências, irmãos, que esses documentos tiveram? Com auxílio dos escoceses, as forças parlamentares, sob o governo de Oliver Cromwell, vocês vão se lembrar, derrotaram o rei Carlos I, que foi decapitado em 1649. Impressionante que os escoceses não queriam cortar a cabeça do rei. O presbiteriano é um povo sensato, oh Deus, tenha misericórdia, né? Eles não queriam, mas o pessoal da Inglaterra estava chateado com o rei e cortaram a cabeça do rei. O comandante vitorioso Oliver Cromwell assumiu o governo. Porém, em 1660, Carlos II subiu ao trono, quando Cromwell morreu. E Carlos II tinha sido criado fora da Inglaterra, irmão. Tinha uma grande influência francesa. Teve início, então, uma nova era de perseguições contra os presbiterianos. Na Escócia, a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana adotou os padrões do Westminster, que nós temos da nossa igreja também, que logo foram aprovados, deixando de lado os seus próprios documentos de doutrina, a confissão escrita pelo próprio Knox, de liturgia e governo, escritos por John Knox. Isso é ainda mais surpreendente diante do fato de que somente 4 pastores escoceses participaram daquela assembleia. Alexander Henderson, Robert Bailey, George Gillespie e Samuel Rutherford, né, teólogo famosíssimo. As razões para isso foram os méritos dos padrões do Westminster e o desejo de maior unidade entre os presbiterianos das Ilhas Britânicas. Certo? Da Escócia, esses padrões foram levados para os Estados Unidos da América, certo? E de lá para outros países do mundo inteiro, por meio da igreja escocesa, da igreja irlandesa, da igreja americana, e nós, como descendentes, certo? Netos dos puritanos, somos filhos, né, dos americanos que trouxeram os evangelhos para nós, temos então, como símbolos de fé da nossa igreja, a confissão e os catecismos de Westminster. É óbvio, irmão, que nós cremos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. E ela é a nossa única regra de fé e prática. E nós temos que tomar cuidado, porque há um movimento, infelizmente, hoje no meio da nossa denominação, que quer equiparar a confissão de fé com a Bíblia. Isso é errado, porque a própria confissão de fé diz que a Bíblia nada se acrescentará. E que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas há gente dizendo que nós não podemos interpretar a Bíblia sem a confissão de fé. E isso está errado. A própria confissão de fé condena isso, amado irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é o lugar onde Deus se revela a nós. É óbvio que o corpo de doutrina da nossa confissão de fé é muito bom.
É uma grande bênção. E nós acreditamos que é uma das melhores explicações das Sagradas Escrituras. Mas só a Bíblia, amado irmão, é infalível, é inspirada, é inerrante. Se nós colocarmos a nossa tradição na mesma autoridade das Escrituras, nós estamos voltando para o romanismo. Isso é uma grande paixão pelo romanismo. Só faz isso quem não consegue confiar na suficiência da palavra de Deus. Deus fala conosco na sua palavra. Vamos dar uma passadinha rápida aqui sobre o que contém os nossos padrões de fé. E depois eu vou falar para vocês das principais ênfases da teologia dos puritanos. E, no final, sobre o que nós, como igreja, podemos retirar para nós dessa história toda que estamos aprendendo aqui. Então, a nossa confissão de fé, que eu motivo você que estude e leia, é composta de 35 capítulos que abordam as Escrituras. Ela trata a doutrina de Deus, nos artigos sobre o ser, os decretos, a criação e a providência. Ela trabalha quem é o ser humano quando trata do pecado, do pacto e do livre-arbítrio. Ela fala sobre Cristo e a salvação, quando fala da vocação eficaz, da justificação, da adoção, da santificação, da fé, do arrependimento, das boas obras, da perseverança dos santos e da certeza da salvação. Ela fala, amados irmãos, sobre a vida cristã, nos capítulos sobre a lei, liberdade, culto e juramentos. Ela fala sobre questões civis, quando fala dos magistrados, do casamento e do divórcio. Ela fala, amados irmãos, sobre a igreja, quando fala dos sacramentos, batismo, santa ceia, disciplina e dos concílios. E ela fala sobre a doutrina dos últimos tempos, quando fala do estado intermediário, da ressurreição e do juízo final. E ela também inclui um apêndice que foi colocado pela PSI-USA, enquanto ainda era uma igreja bíblica, no início do século XX, certo? Que trata do Espírito Santo, das missões e do amor de Deus para com todas as pessoas. Então, é muito preciosa a nossa confissão de fé. O Catecismo Maior, ele se compõe de 196 perguntas e respostas distribuídas em 3 seções. Primeira delas, qual é a finalidade do ser humano, a existência de Deus, a origem e a veracidade das Sagradas Escrituras. Vai da pergunta 1 ao 5. Depois, a segunda seção fala o que é o ser humano, o que ele deve crer acerca de Deus, qual é a doutrina de Deus, do ser humano, de Cristo, da igreja, da salvação e das últimas coisas. E aí vai da pergunta 6 até a 90. E depois ele trata sobre os deveres dos seres humanos e sobre a vida cristã, da pergunta 91 a 196. E o breve catecismo, ele tem 107 perguntas, ele foi feito para ensinar os jovens e os adolescentes, certo? Sintetizando os pontos mais importantes dos documentos maiores. Inclui uma abordagem detalhada das perguntas primeiras sobre o ser de Deus, depois sobre os 10 mandamentos e sobre a oração que o Senhor nos ensinou. É uma grande bênção, irmãos, poder ensinar para os filhos, junto com o ensino das Escrituras. Basicamente, esse é o resumo do que diz os nossos símbolos do que dizem os nossos símbolos de fé. Eu quero trabalhar, irmãos, com vocês agora quais foram as principais ênfases da teologia puritana. Até agora, estamos todos bem aqui? Claro? Professor? Tá bom, vamos lá. ênfases da teologia puritana. Em primeiro lugar, irmãos, os puritanos queriam purificar a igreja de Deus. Especialmente o culto a Deus através da sua palavra escrita. Mas eles não pararam por aí. Eles estavam interessados em purificar também, em segundo lugar, o governo da igreja. E depois a família, o comércio e os negócios. Daí passaram também para o governo civil. Queriam purificar a forma de governo da igreja e também da nação. Eles queriam reformar as escolas, as universidades, à luz da palavra de Deus. Por isso começaram a orar e a pregar para que toda a terra, em todos os aspectos do país, fosse reformada pelas Sagradas Escrituras. Geralmente é aceito pelos historiadores que o movimento puritano começou no fim de 1550 e se estendeu até o século seguinte, lá para os idos de 1600 e alguma coisa. A bênção maior de Deus em tudo isso foi a seguinte: à medida que os puritanos tinham esse desejo profundo de reformar em todos os aspectos da igreja da Inglaterra e da Escócia, havia uma grande quantidade enorme de reuniões de oração, de jejuns, para que o Espírito Santo de Deus viesse sobre a vida da igreja e sobre aquela terra. Não foi, irmão, somente uma reforma intelectual e teológica, mas foi uma reforma espiritual. Os puritanos, juntamente com Calvino, mantinham esses 2 conceitos. A palavra de Deus e o Espírito Santo trabalham juntos. Então, à medida que eles pregavam a palavra de Deus, também oravam para que o Espírito viesse a satisfazer a fome dos que o ouviam.
Eles sabiam que a palavra sem o Espírito, amado irmão, não traria reação alguma. E que o Espírito sem a palavra, amados irmãos, não deixaria a igreja ordenada como ela deveria ser. Então, amados amigos e irmãos, eles criam naquilo que Calvino disse quando escreveu a carta ao cardeal Sadoleto. O cardeal Sadoleto dizia que a igreja ia ser guiada pelo Espírito sem a palavra. E Calvino, naquela carta, escreveu dizendo o seguinte: nós não podemos separar o Espírito da palavra, nem a palavra do Espírito. Porque essa palavra que você lê foi preservada de erro, porque o Espírito Santo preservou quem escreveu. E quando a gente abre aqui, o pastor Weber vem aqui, abre a Bíblia, depois de ter orado, jejuado, feito exegese, estudado teologia, e vem aqui e prega com fidelidade as Escrituras, não são do Espírito, quem está falando com você, irmão, é o Espírito Santo, é a voz de Deus. Então nós não separamos o Espírito da palavra. E aí, irmãos, dentro dessa perspectiva, a teologia puritana, eu quero separar com vocês, teve 3 grandes ênfases. Primeira delas, a predestinação. Isso aqui, irmãos, eu peguei de um texto que eu vi de Augustus, que eu achei muito interessante. Ele bota essa citação aqui. Reverendo Augusto Nicodemos, nosso vice-presidente. Ele fala que, quanto a isso, no que diz respeito à predestinação, citaremos um grande historiador contemporâneo de Oxford chamado Christopher Hill. Ele, aparentemente, não é crente. E alguns até já o acusaram de marxista. Mas o que sabemos é que ele tem a grande apreciação pelos teólogos da Reforma e pelos puritanos. Ele enfatiza a força da crença dos puritanos na predestinação, certo? Ele cita aqui o livro desse autor, Christopher Hill, que foi publicado no Brasil, contando a história de Oliver Cromwell, chamado O Eleito de Deus. Ele disse: os homens têm geralmente comentado sobre o aparente paradoxo de um sistema teológico que crê na predestinação e que, ao mesmo tempo, produz nas pessoas uma ênfase tão grande em esforço e energia moral. Em outras palavras, muitos dizem que se você crê na predestinação, na soberania de Deus, você não vai fazer mais nada. A história prova exatamente o contrário. Na realidade, aquelas pessoas que creram firmemente na soberania de Deus foram as mais ativas e corajosas. Christopher Hill disse: acredito que o motivo pelo qual os puritanos foram tão ativos foi por causa da consciência de que eles eram eleitos de Deus. Os seus corações haviam sido transformados na direção do Deus vivo. Um homem sabia que estava salvo porque sentia em algum momento de sua vida uma satisfação interior, um lampejo que lhe dizia que estava em comunhão direta com Deus. Não estamos aqui lidando com o êxtase místico do monge, mas com a consciência de pessoas comuns, donas de casa, sapateiros, artesãos, comerciantes. O que dava a esse povo tanta força era a sensação de que eles tinham na sua própria vida a presença do Espírito de Deus. Era a sensação de terem sido fortalecidos por esse Espírito. Era este conjunto de coisas que fazia com que o homem do povo sentisse que qualquer que fosse a sua atividade, ele possuía valor diante de Deus. Porque ele tinha sido eleito antes da fundação do mundo. Tinha sido redimido pelo Filho de Deus na cruz, na plenitude dos tempos, e que ele tinha sido selado com o Espírito Santo no dia da sua conversão. Então ele era caro porque ele custou o preço mais caro do universo, e ele era valoroso diante dos olhos de Deus. Esta convicção de ter sido eleito e de ter comunhão com Deus através de Cristo deu aos puritanos autoconfiança numa época em que havia muita incerteza econômica, em que muitos deles foram perseguidos, presos, lançados na cadeia. Eles se mantiveram firmes, porque eles sabiam que eram escolhidos por Deus. A primeira ênfase da teologia puritana era a predestinação. A segunda ênfase, irmãos, é a esperança da teologia puritana. Em segundo lugar, o movimento puritano era impulsionado por uma teologia baseada na esperança bíblica. Ian Murray, que é editor da Banner of Truth, escreveu um livro chamado A Esperança Puritana, mostrando a interpretação puritana otimista das profecias bíblicas e como isso levou os puritanos a esperar que Deus estivesse prestes a concluir a história humana com um triunfo maciço para o Evangelho em termos globais, com a conversão de judeus e da grande maioria dos gentios, através de grandes derramamentos do Espírito Santo, aos quais chamavam de chuva tardia que viria nos últimos tempos.
Alguém que viveu um pouco fora da curva, e um pouco tempo depois da época dos puritanos, irmãos, foi Jonathan Edwards, considerado o último dos puritanos, considerado o maior filósofo e o maior teólogo que os Estados Unidos da América já tiveram. Eu não sei se você já leu algo de Jonathan Edwards. Eu gosto muito de ler teologia, e ler Jonathan Edwards não é uma leitura superficial. Ele é extremamente profundo, filosófico, irmãos, mas é um homem cheio da graça de Deus. Eu vou contar um pouquinho sobre ele, fazendo um parêntese aqui, mas ele viveu grandes avivamentos na sua igreja. Ele foi uma consequência dos puritanos, um tempo depois, lá em Northampton, em Connecticut. E Deus mandou avivamentos no ministério daquele homem. E ele tinha essa teologia dos puritanos, irmãos, que na maioria das vezes eram pós-milenistas. Eles acreditavam que Deus ia converter os judeus, converter os povos do mundo inteiro, e depois de um tempo de paz, Cristo viria e estabeleceria o seu reinado sobre a terra. Porque eles viveram dias de refrigério e reavivamento, eles acreditavam nisso. E você vê Edwards, que foi um homem muito profundo, um grande teólogo, e é isso que eu quero que você entenda, que isso não contradiz a sua comunhão com Deus. Jonathan Edwards, irmãos, Lloyd Jones escreve no seu livro Os Puritanos, que certa feita, Jonathan Edwards, que dedicava 13 dias, ele era o pastor da maior igreja do interior da Nova Inglaterra, certo? Era um pastor de uma grande igreja, era respeitadíssimo naquele lugar, mas Jonathan Edwards estudava 13 horas todos os dias. Ele levantava às 4:30 da manhã, não comia muito, entrava no seu gabinete, e ele teve mais de 11 filhos com Sara, que era uma grande guerreira, vamos falar a verdade. Enquanto ela criava aquela meninada toda, cuidava de umas plantações num terreno que a igreja tinha dado para ele receber mais dinheiro, ele ficava 13 horas estudando. Mas no final da tarde, ele saía para cavalgar com ela. E eles tinham momentos preciosos de como casal, como marido e mulher, às 5 horas. E algumas vezes, irmãos, certa feita ele conta que no fim da tarde, às 5 horas, ele saiu sozinho para cavalgar nas florestas de Connecticut. E quando ele desceu do cavalo, ele levou a sua Bíblia e começou a orar. E ele diz, irmãos, que ele teve uma percepção, uma visão da glória do Senhor Jesus. E ele diz que ele ficou tão impactado com aquele negócio, que ele chorou ininterruptamente durante 2 horas seguidas, amados irmãos. E ele se perdeu na floresta que ele conhecia desde menino como a palma da sua mão. Então, irmãos, ter boa teologia não significa ser frio, ser seco, ser morto. Você pode ser, irmão, um excelente teólogo e um homem cheio do Espírito Santo. A irmã pode ser uma grande teóloga, uma pessoa que tem comunhão viva com Deus e que tem intimidade e um relacionamento pessoal com o Senhor. Esses puritanos buscavam a Deus e eles tinham esperança que Deus enviaria avivamentos e chuvas tardias. Esse tipo de visão que os puritanos tinham do futuro libertou-os na ocasião presente. Os seus corações, para colaborar de forma alegre e satisfeita com o propósito de Deus, por crer na sua intervenção, amados irmãos, se dispuseram a servir ao Senhor. Eles estavam convencidos de que, uma vez que o Senhor Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, não podiam ser derrotados de forma alguma se Deus estivesse ao lado deles. Aqui está uma declaração típica do grande teólogo puritano John Owen. Durante o protetorado de Oliver Cromwell, John Owen, irmão, estava lá na Assembleia, mas ele era congregacional, mas de teologia reformada. Mas foi considerado o melhor teólogo dos puritanos. Ele foi vice-chanceler da Universidade de Oxford durante o protetorado de Oliver Cromwell. E perdeu essa posição quando a monarquia voltou com o rei Carlos II. Entretanto, ele continuou a servir a Deus de forma corajosa e brava, sem nunca ficar desiludido ou perder a esperança, mesmo estando em minoria, sem qualquer poder político naquela época. Isso é o que John Owen escreveu em 1680. Mesmo que nós caiamos, a nossa causa será infalivelmente vitoriosa, porque está assentado à mão direita de Deus, o Senhor Jesus. O Evangelho triunfará, e isso me conforta de maneira extraordinária. Que bênção maravilhosa. Esses homens eram homens cheios de esperança. Irmãos, eu faço alguns parênteses aqui. Eu vou tratar do terceiro ponto, mas é porque esse ano Deus tem me dado a bênção de pregar em alguns lugares nesses cultos da reforma que a IPB tem. Há alguns anos nós servimos na equipe da APECOM, e como o pastor Hernandes e o pastor Augusto não podem ir em todo lugar, eles deixam o resto para nós, sabe, reverendo?
Não é resto, não, é bênção. Eu tenho tido a alegria de pregar em alguns cultos da Reforma. Preguei no norte de Goiás, num evento para mais de 1.000 pessoas. Vou pregar na belíssima Igreja Presbiteriana Central de Belém do Pará. Vou pregar, amados irmãos, lá no Tocantins, no Centro de Convenções, lá em Palmas. E por causa disso, e também dessa palestra que o pastor nos chamou aqui com o presbítero Alex, eu voltei esse ano a dar uma estudada na Reforma, nos Puritanos. Eu li mais de 400 páginas. E aí eu vou fazer um parênteses aqui para citar algo para vocês, falando de John Owen. John Owen foi o maior teólogo que a Inglaterra já teve. E tem textos dele para você ler em português que são uma grande bênção. Tem um livrinho dele que foi editado pela PES alguns anos atrás, chamado Por Quem Cristo Morreu. Irmão, que livro maravilhoso. Quando eu li esse livro há mais de 20 anos no seminário, falando sobre a doutrina da eleição, eu lia e chorava, agradecendo a graça e o amor de Deus. Mas John Owen, irmãos, mesmo sendo um grande teólogo e doutor, para que a gente aprenda a não rejeitar a graça de Deus na vida de ninguém, havia um grande pregador nos dias de John Owen, chamado John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino, que eu e você lemos até hoje, tem até filme. E John Bunyan, irmãos, era um latoeiro, que depois começou a estudar sozinho e se formou sozinho para o pastorado. O latoeiro era alguém que andava com a bigorna e fazia reformas, e quando ele foi expulso por Carlos II, ele continuou pregando e foi preso. E aí, então, John Bunyan foi pregar em Londres, em um determinado momento. E aí o rei Carlos II virou para John Owen e falou assim: você vai ouvir esse homem da roça e esse pobre latoeiro, você é um grande teólogo. John Owen falou assim: eu trocaria toda a minha teologia e toda a minha biblioteca se eu tivesse pelo menos a metade da capacidade de pregar que John Bunyan tem. Irmãos, é Deus quem capacita. John Bunyan não era doutor como John Owen, mas quando ele pregava, irmãos, os corações se quebrantavam pelo poder do Espírito Santo em sua vida. Tirando do parênteses, voltemos para a teologia. Predestinação, esperança e o outro terceiro aspecto é o aspecto da vocação, que era fundamental para eles. Queremos mencionar finalmente outra verdade que fez com que os puritanos fossem tão fortes e eficazes nos seus dias. Era a ênfase que davam na importância da vocação de cada pessoa. Enfatizavam a necessidade de cada pessoa glorificar a Deus através da sua vocação secular. Sem dúvida, Martinho Lutero, irmão, já tinha ensinado isso, através do sacerdócio universal de todos os crentes. Mas os puritanos desenvolveram a doutrina do chamado, amados irmãos, de cada pessoa, muito além do que qualquer pessoa tinha feito antes. O professor Arcanjos de Leningrado dá certo crédito aos puritanos por eles terem elevado a moral da classe trabalhadora na Inglaterra naquela época. O pessoal marxista sempre vê esse lado, né? E o próprio Christopher Hill, citando aqui Augusto Nicodemos de novo, está sempre citando esses estudiosos que têm uma visão positiva dos puritanos. Obviamente, o levantamento moral da classe trabalhadora da Inglaterra com o movimento puritano se deve à ênfase puritana sobre a santidade da vocação de cada pessoa. Ao invés de simplesmente distribuir recursos e Bolsa Família para os pobres, os puritanos organizavam sociedades e sistemas que pudessem ajudar estas pessoas a aprenderem uma vocação. Eles diziam às pessoas pobres que elas tinham sido criadas à imagem de Deus, tanto quanto o rei. E que o sangue de Jesus tinha sido derramado por todo tipo de pessoa, não só pela elite. Que eles haviam sido chamados para servir a Deus em sua vida, de acordo com os propósitos de Deus. Eles diziam a essas pessoas que quando alguém estivesse varrendo um quarto de forma responsável, estaria ajudando no avanço do reino de Deus, tanto quanto um grande pregador no seu púlpito proclamando a glória e honra do nome de Jesus. Com esse tipo de pregação, irmãos, os pobres começaram a sentir um novo senso de dignidade e começaram a desenvolver os talentos que Deus lhes havia concedido em favor da Inglaterra. E, consequentemente, economicamente, a Inglaterra cresceu. Porque o povo começou a dar valor no seu trabalho. Entender que não importa a posição que você ocupe, o lugar em que você está é para a glória de Deus. Um sapateiro perguntou para Lutero certa vez: como é que eu posso glorificar a Deus? E aí Lutero disse para ele: faça o melhor sapato que você puder fazer. Viva como crente e pregue o Evangelho. O roubo, os crimes e a violência diminuiu tremendamente nos dias dos puritanos.
Os puritanos organizaram vários tipos de sociedades voluntárias para dar treinamento e qualificação aos pobres, além de estudiosos para ajudar aos jovens a fundar os hospitais de caridade. Tudo isso tinha apenas um propósito: todas as pessoas, sejam ricas ou sejam pobres, podem viver para a glória de Deus. Irmão, esse tipo de teologia ainda pode mudar a cara desse país. Se cada um entende que é chamado por Deus, não importa o lugar que ocupe, e que a posição em que está foi colocado por Deus e pode ser uma bênção no lugar em que foi colocado. E se puder crescer, Deus vai abrir a porta. Mas que não há menos dignidade em ser um trabalhador assalariado do que ser alguém que é um profissional de primeiro escalão na política brasileira. Irmão, se a pessoa vive para a glória de Deus, para produzir o melhor, isso além de gerar riqueza, abençoa a família, abençoa o Brasil, abençoa a nação. Então, as grandes ênfases teológicas dos puritanos: predestinação, esperança e vocação. Qual a herança dos puritanos para nós, igreja local, nos dias de hoje? Já vamos nos aproximando do final, irmão. O puritano cria que estava na presença de Deus e fazendo a obra de Deus em qualquer lugar que ele fosse, não somente na igreja. Ele sentia que era o seu chamado transformar cada área da vida em algo santo para Deus. Vejamos, então, algumas áreas que os puritanos queriam purificar no mundo. E, nesse aspecto, esse legado eles deixaram para nós como igreja nos dias de hoje. Primeiro lugar, primeira herança puritana para nós hoje. Em primeiro lugar, eles queriam a reforma total da igreja, segundo as Escrituras. Eles acreditavam que a melhor forma de se obter isso era através da pregação expositiva de todo o conselho de Deus. Acreditavam que se a pregação viesse através da exposição de livros da Bíblia, uma reforma sobrenatural aconteceria como resultado. Para tal era necessário que todas as partes da Bíblia fossem entendidas para se dar um caráter equilibrado à reforma. Eles acreditavam na necessidade de pregar de forma direta ao coração. Na realidade, a pregação puritana é mais conhecida como pregação direta. Desejavam falar às pessoas simples, de forma direta e não rebuscada, mas de forma que fossem compreendidos. James Packer, no seu livro Entre os Gigantes de Deus, falando de alguns dos 3 maiores dos pregadores puritanos, cita Thomas Godwin, John Owen e Ricardo Baxter. Ele diz que John Owen pregava para o seu intelecto. Você ficava deslumbrado intelectualmente quando John Owen pregava. Mas Thomas Godwin pregava para o coração. Quando Thomas Godwin pregava, o seu coração aquecia e você se derramaria em lágrimas. Mas Ricardo Baxter pregava para as suas motivações. Ele pregava te levando a consultar com que objetivo você faz o que faz, no trabalho, na igreja, para ver se você vive para a glória de Deus. Dando aula, irmãos, de pregação de poemênica no seminário, eu sempre citei aos seminaristas uma frase de Richard Baxter, ou Ricardo Baxter, que ele dizia o seguinte: eu quero pregar cada sermão meu como se fosse o último. Eu prego como um homem que está morrendo para pessoas que estão morrendo. E por isso, irmãos, eles pregavam com paixão, mensagens com muito conteúdo, mas práticas para transformar a vida do povo de Deus. Nós devemos orar para que isso aconteça, irmãos. Irmãos, toda vez que a Bíblia é pregada com fidelidade, irmãos, Deus exalta Cristo, chama os seus eleitos e a igreja cresce. As igrejas que têm mais crescido na nossa denominação são igrejas fundamentadas numa pregação bíblica, igrejas de oração que buscam uma vida de comunhão com Deus. Os puritanos, irmãos, enfatizavam pregação expositiva, pregação bíblica, para fazer a igreja crescer. E nós temos que aprender com eles. Nós temos que pregar as Escrituras. Nós temos que pregar o Evangelho do Senhor Jesus, porque os eleitos só serão salvos por meio da pregação do Evangelho. Permita-me, pastor Weber, contar uma ilustração. Eu pregando ontem no Mackenzie, essa pastora daí ouviu ontem, né, pastor? O senhor estava lá, mas o Thomas Godwin conta uma ilustração do sermão de John Rogers. John Rogers era um pregador que pregava no interior. E John Rogers, irmãos, foi pregar num culto, pregando sobre a importância das Escrituras, para vocês verem como os puritanos valorizavam isso. E ele, então, no meio do sermão, com grande eloquência, começou a representar a posição de Deus na mensagem. E o Senhor começou a dizer ao povo o seguinte no sermão: eis que vos tenho dado a minha Bíblia. O que tendes feito com ela? Não a tendes lido, a tendes deixado guardado em vossas gavetas, ou fica aberto em um salmo em vossa casa, mas não tendes lido a minha Escritura.
não a tendes memorizado, não guardastes minha palavra no coração, não tendes ensinado a minha palavra a vossos filhos, nem a tendes aplicado em sua vida. Não me levasteis a sério e não me priorizastes, então sabe o que farei? Tirarei de vós a minha Bíblia, tirarei de vós a minha palavra, não tereis mais o meu evangelho, não me conhecereis mais, não tereis a minha revelação, não tereis a minha luz para guiar-vos em vosso caminho. Eis que retiro de vós a minha Bíblia e vocês não terão mais a minha bênção. E ele botou a Bíblia e saiu para lá assim, irmãos, como se Deus estivesse retirando a Bíblia do meio deles. Mas de repente ele volta agora no sermão representando o povo. E quando então ele coloca a Bíblia, o povo diz: Senhor, não retire de nós a tua palavra. Ajoelhado ele dizia: não retire de nós a tua palavra, retira nossas casas, retira nossas colheitas, retira nossas propriedades, retira a nossa riqueza, pode retirar até a nossa saúde, mas se retirares de nós a tua palavra, Senhor, nós não teremos a tua salvação, nós não te conheceremos, não receberemos a tua graça e não teremos a tua presença. E a essa altura já estavam chorando as pessoas que o ouviam. Então ele toma o lugar de Deus de novo no sermão. E diz: eis que vos provarei um pouco mais. Vos deixarei a minha palavra. Mas tereis que lê-la em vossa casa. Tereis que pregar a minha palavra fora das quatro paredes de vossa casa. Tereis que memorizar os versículos da minha palavra. Vocês devem viver agora uma vida santa na minha presença e anunciar o meu evangelho e glorificar o meu nome e honrar no culto na igreja somente a mim por meio da minha palavra. Vos provarei um pouco mais, vos deixarei a minha Bíblia. E quando John Rogers terminou de pregar, irmãos, a congregação estava em pranto. E o Espírito Santo visitou a igreja com tanta convicção de pecado naquele dia por não ler a Bíblia, por não memorizar a Bíblia e por não obedecer a Bíblia, que o povo chorou durante mais de 1 hora. E o próprio Rogers, quando foi embora para casa, tão impactado com a presença do Espírito Santo, não conseguiu andar no seu cavalo, parou no meio do caminho, desceu e chorou ininterruptamente durante 15 minutos. Deus tem retirado a Bíblia da terra deles. O prefeito de Londres hoje é islâmico. Deus tem retirado a Bíblia daquela terra. Deus deu essa mesma Bíblia para mim e para você, meu irmão. O que nós temos feito com a Bíblia que Ele nos deu? Você está lendo a Bíblia dele? Você ensina a Bíblia dele para os seus filhos dentro de casa? Tem culto doméstico lá na sua casa? Você memoriza os versículos dessa palavra? Você prega o evangelho que está nessa palavra? Você leva essa Bíblia a sério? Que o Senhor não retire essa Bíblia de nós em nome de Jesus. Que nós amemos a Deus e a sua palavra. Isso nós temos que aprender com os puritanos. Que Deus nos dê amor, porque Deus fala nesse livro. Deus se revela nesse livro. Quando esse livro é aberto, irmão, o próprio Senhor Jesus se levanta e caminha no meio da igreja, falando com o seu povo. Leia a Bíblia, memorize a Bíblia, estude a Bíblia. Irmão, faça culto doméstico dentro de casa. Isso faz toda a diferença. Mas vamos lá, nosso horário vai caminhando. Segundo lugar, o que eu tenho para os puritanos para o dia de hoje? A ênfase na pregação expositiva. Em segundo lugar, a vida da piedade dos puritanos. Já falamos sobre a reforma da igreja e agora falaremos sobre a reforma do coração. Os puritanos estavam em conflito para manter juntas duas coisas. De um lado, um coração que ardia em amor a Deus e ao próximo. Do outro, um intelecto preparado, pois entendiam que se a mente fosse bem educada e preparada, e se o coração fosse cheio de fervor e amor a Deus, as pessoas seriam transformadas à imagem de Cristo e seriam capazes de mudar a comunidade em que viviam. A expressão que os puritanos sempre usavam para isso era autocontrole. Em termos modernos, usando a expressão teológica contemporânea, diríamos enchimento do Espírito Santo. Uma das maneiras pelas quais os puritanos buscavam o enchimento do Espírito Santo, mantendo o coração e a mente aquecidos, era através da meditação contínua na palavra de Deus. A espiritualidade puritana nunca foi dissociada da palavra de Deus escrita. E isso é muito importante e deve ser lembrado hoje. Irmãos, houve um grande pastor puritano
chamado Felipe Jacó Henrique. E ele fazia devocional com seus filhos em casa todo dia. E ele ensinou para os filhos deles o seguinte, para os filhos dele. Ele falou assim, olha, vocês vão levantar todo dia, fazer a devocional de vocês. Depois que vocês estudarem a Bíblia, vocês vão decorar todo dia um versículo do Salmo 119. E aí vocês vão pensar naquele versículo o dia inteiro, vão repetir 10, 15, 20 vezes quando estiverem andando. Na hora do almoço, vocês vão parar, vão orar sobre o versículo, e à noite vocês vão falar o versículo de novo. Se vocês fizerem isso decorando, porque o Salmo 119 é o Salmo da Palavra de Deus, você lembra? Se vocês fizerem isso, vocês vão memorizar o Salmo 119 2 vezes o ano inteiro. Façam isso todos os anos da sua vida. Sabe o que aconteceu? Os filhos dele fizeram isso. E ele teve um filho chamado Mateus Henrique, que pregou na Bíblia inteira, fez um comentário da Bíblia inteira. E hoje, para pregar, pastor Weber e eu lemos o comentário de Matthew Henry, da Bíblia inteira. Ele pregou na Bíblia inteira, porque o pai dele ensinou ele a meditar em cada versículo do Salmo 119, quando ele era menino. A amar a palavra de Deus. O puritano, irmão, ele pegava o versículo, ele meditava, e ele aplicava, enquanto ele pegava aquele versículo, ele falava assim, como é que é esse versículo no meu casamento? Como é que é esse versículo no relacionamento com meu filho? Como é que é esse versículo no meu trabalho? Como é que é esse versículo na sociedade? E ele pensava, irmão, e memorizava aquele versículo, e aí, de repente, então, ele sabia, por exemplo, que a Bíblia diz que ele tinha se chamado para ser uma bênção. Por exemplo, a Bíblia diz, sê tu uma bênção. E aí ele vinha no caminho, um puritano hoje, e aí ele anda no trânsito pesado de Brasília no fim do dia, e aí então um camarada veio e dá uma fechada e o puritano, sê tu uma bênção, Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre ti. Ah, que bom que os puritanos aqui fazem isso também, né, reverendo? O puritano, irmão, ele meditava e aplicava a palavra em sua vida. Terceiro lugar, os puritanos, irmãos, eles cuidavam do lar. Não somente, irmãos, eles estavam controlando a vida da igreja e a vida pessoal. Essa é a terceira ênfase. Então, a palavra no culto, certo? A meditação e a vida em família. Eles também, irmãos, cuidavam da vida doméstica. Um historiador inglês chamado Richard Greenham disse, o lar, como nós o conhecemos hoje, foi criado pelos puritanos. A esposa e os filhos emergiram de uma simples dependência do pai, à medida que os pais e maridos percebiam nas suas esposas e filhos santos exatamente como eles. Almas que haviam sido santificadas pelo toque do Espírito Santo, que haviam sido chamadas com a mesma vocação divina com que os pais tinham sido chamados. Essa sensação de comunhão dentro da família trouxe uma nova ternura e um refinamento aos sentimentos e à afeição do lar. O puritano valorizava sua esposa. O puritano valorizava seus filhos. Eles sabiam que eles foram feitos à mesma imagem de Deus. E ainda que tivessem funções diferentes no lar e na família, eram pessoas que deveriam ser amadas, pastoreadas, em cuja vida deveríamos investir. E em quarto e último lugar, irmão, eu quero deixar para você uma ênfase dos puritanos, que abençoa a nossa vida até o dia de hoje, que eu falei para você. Em quarto lugar, ao invés da assistência diária à missa, que o romanismo pregava, os puritanos instituíram, e eu e você precisamos voltar a aprender isso, o culto doméstico diário. Isso foi um passo sociológico muito importante. O professor Rio o considera como a espiritualização da família. À medida que a família e a casa eram vistas por esta perspectiva, se tornavam, então, como um centro de governo do reino de Deus. E à medida que o lar era visto como tendo esta interdependência, funcionava como oposição ao mundo pecador longe de Deus, com o objetivo de controlar o governo autoritário que havia. O lar puritano, então, era um lugar onde Deus era encontrado em amor, onde os membros da família eram respeitados como santos, e onde a palavra de Deus era continuamente ouvida e difundida. Irmãos, isso é muito importante nos dias de hoje. Eu vou dizer para vocês, eu sou neto de um casal na cidade de Paracatu, Minas Gerais, que foi por influência dos missionários. Na fazenda do meu bisavô, de Unaí, Minas Gerais, minha avó era a filha mais nova dele, meu bisavô teve 22 filhos, certo? 11 de cada esposa. A primeira esposa dele morreu, ele casou com a sobrinha dela, que era a minha bisavó. E ele tinha muita terra, deu fazenda para todo mundo. Minha avó dizia, ela me conta que o almoço na casa dela
ela era mais nova, então tinha muitos sobrinhos mais velhos. O almoço na casa dela, no domingo, tinha sempre, no mínimo, 250 pessoas. Era assim, na casa do meu bisavô. E os missionários começaram a pregar lá na década de 30. E os padres não iam lá, e todo mundo começou a fazer amizade com os missionários. E aí, depois os padres ficaram com raiva e começaram a ir. Mas o pessoal começou a gostar da igreja, mas ninguém convertia. Até que no final da década de 40, um dos missionários, meu avô, certo, casou-se com a minha avó e morava do lado da sede da fazenda, ela era a filha mais nova, mas ele tocava violão, cantava, gostava de uma farra, de uma catira. E aí os missionários chegaram e pararam na porta e pregaram o evangelho para o meu avô. Eu fui criado por esses avós. E ele foi convertido a Cristo. Ele foi falar com a minha avó e ela falou que tiraria todas as imagens se ele prometesse nunca mais beber e ir na festa. E ela creu em Jesus e tirou todas as imagens de dentro de casa. E o reverendo Stephen Slope professou a fé deles no início da década de 50. E os americanos ensinaram para eles que não tinham quinto ano, tinham quarto ano primário, eles diziam grupo escolar, que eles tinham que pregar o evangelho para os meninos e fazer culto em casa, todos os dias. E minha mãe, a filha deles, casou-se com um homem não crente, que é meu pai, e resiste ao evangelho até o dia de hoje. Mas eu fui criado por eles. Enquanto ela fazia faculdade à noite, eles já moravam na cidade. Até o início da adolescência eu estudava com eles e minha mãe ia para a faculdade à noite. E acabava o Jornal Nacional, irmãos. E aquele casal que não tinha quarto nem quinto ano primário, desligava a televisão, abria o inário, começava a cantar um hino, lia a Bíblia, pegava ou cada dia, ou no cenáculo, e todo mundo terminava orando. Eu, irmão, sou pastor por causa deles. Com 7 anos de idade, pastor Heber, ela me deu minha primeira Bíblia. Eu aprendi a cantar no inário. E quando na adolescência eu mudei para cá e andei longe do Senhor, ela me ligava e me dava duro e me quebrava até o dia de hoje. E ela me chama de o 7º filho, ela vai fazer 90 anos o ano que vem. Mas, irmãos, como aquele culto doméstico marcou minha vida. Como é que a gente faz isso em Brasília hoje? Essa vida tão corrida, tão complicada. Lá em casa, com Cleuzinha, a gente sempre fez o culto doméstico, mas a gente falava, e agora, os meninos, todo dia é complicado. Como a gente fica muito no trânsito, sabe o que a gente resolveu, irmãos? A gente faz o culto doméstico todo dia. O trânsito de manhã, a gente pega meia hora do Guará até o Mackenzie. Então, a gente entra no carro, os meninos já começam cantando. Eu peguei um devocionário diário muito bom, a gente lê, é um versículo bíblico, tira os 3 pontos, a gente aplica. Todo mundo no carro ora. Minha esposa geralmente vai conosco uma vez por semana. Mas nós temos culto doméstico no carro todo dia, para a glória e honra do nome de Jesus. E meus meninos são pecadores. O pai deles é muito pecador. Mas graças a Deus eles estão sendo criados na presença de Jesus. Você pode fazer isso na sua casa. Agora, como é que você quer que seu filho ande com Deus se você só chega aqui no domingo e joga no departamento infantil? Se vira aí. Você nunca ora com ele. Você nunca lê a Bíblia. Você nunca dá testemunho. E aí depois ele cresce e fala, eu trouxe para a igreja, mas se desviou. Mas você tem pregado o evangelho para ele? Seu filho vê você buscando a presença do Senhor? Seu filho te vê na presença do Senhor? Irmãos, o maior legado que os puritanos deixam para nós é um grande amor pelas Sagradas Escrituras. Um grande amor pela pregação cristocêntrica e expositiva. Um grande amor por uma vida de oração e enchimento do Espírito Santo. Um grande amor por uma família aos pés da cruz. Um grande amor por uma vida para a glória de Deus. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus seja exaltado. Que textos eu indico para vocês lerem, para se aprofundar nesse assunto? Os que eu mais usei para pregar para vocês foi as aulas de história do reverendo Alderi, no mestrado do Jumper, que eu tive a oportunidade de ouvir lá no Chile. O artigo Puritanismo, do Augusto Nicodemos Lopes, tirei algumas coisas de lá. O livro do Dr. David Martin Lloyd Jones, Os Puritanos, Suas Origens e os Seus Sucessores. Um livro precioso de Michael Reeves, que foi auxiliar lá na igreja de John Stott, em Londres, A Chama Inextinguível, editado aqui em Brasília pela Monergismo, e Santos do Mundo, de Leland Ryken. Que Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, pastor Weber. Que essa herança dos puritanos continue viva em vossa igreja, em nossa denominação e em nossas famílias. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Vamos orar ao Deus eterno?
Posso pedir ao pastor Adael para orar por nós, pastor? Por favor, reverendo, o senhor ora por nós, nesse momento. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Acho que é bom o microfone chegar lá, né? Hã? Ó Pai amoroso, Deus soberano, Deus da Bíblia, que tem falado poderosamente ao nosso coração por meio dos teus servos. Obrigado, Pai, pelas mensagens desta manhã, pelas verdades ouvidas. Obrigados porque fomos impactados, não somente pela mente, mas pelo coração, pela alma, com sentimentos profundamente tocados pelo teu Santo Espírito, pelo que o Evangelho representa na vida da tua igreja, nas nossas vidas em particular e de nossas famílias. Obrigado, Pai, pelo teu filho, o reverendo Roster, que tem sido bênção nas tuas mãos, tem sido fiel à tua palavra, tem sido uma inspiração para os seus alunos e tem sido um modelo de fé na sua igreja, com uma abençoada família que tu lhe deste. Obrigado, Pai, por esta manhã. Nós saímos daqui cheios do teu Santo Espírito, que ele permaneça dentro de nós, falando ao nosso coração. Faze-nos mais crentes, Pai, mais humildes, mais submissos a Ti, mais piedosos, mais amorosos, mais perdoadores. Ensina-nos, ó Pai, em cada gesto, em cada coisa humilde e simples que fizermos, demonstrar poder do Teu amor nas nossas vidas. Ajuda-nos a testemunhar na nossa vizinhança, no trabalho, no colégio, por todos os lugares, de que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É no nome precioso de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Queridos, uma excelente tarde, que o Senhor te dê a graça de testemunhar do Evangelho e de ter esse tempo em família também. Em nome de Jesus. Até a noite, se Deus assim nos permitir.